teu nome. Pai querido, Pai amado, Rei da glória, Leão da tribo de Judá, o teu nome nesta manhã, Pai. Tu és o alfa, tu és o homem, garamassou. Tu és o princípio, o meio, o fim, ramanda, rabassurianda. Pai querido, que nesta manhã, olha aqui o seu instrumento soberano, Deus, eterno Pai. Que o Senhor venha, Senhor, usar seu instrumento de uma forma soberana nesta manhã. Pai querido, que não seja pelo conhecimento que ele tem na tua palavra, mas pela obediência que ele tem a ti. Que nesta manhã, Pai querido, deposita aquilo que o Senhor quer passar nesta manhã para a tua igreja. Pai querido, que nesta manhã te peço desta maneira, use o teu filho, oh Pai querido, como flecha na mão do arqueiro, para que cada palavra que venha ser entoada, Pai, por intermédio da ti, venha se cumprir nas nossas vidas. Quebra o laço, corta a lança, Pai querido, nesta manhã, quando o teu filho estiver aqui, Pai, apregoando a tua palavra essa, genuína e única, Pai. Cuida da saúde do teu servo, Pai. Entra nas finanças do teu filho, no lar do teu filho, Pai querido, toma conta dele. Te peço assim, com ousadia do teu espírito, põe o anjo na esquerda, o anjo na direita, quebra o laço nesta manhã, Pai, e que a igreja, prostrado a tua pé, nesta manhã, venha sair de posse da vitória, Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e a igreja aplaude e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Diferente de muitos outros dias, eu não tenho a mínima ideia que eu vou pregar hoje aqui, irmãos. Mas Deus vai dar a vitória, amém? Abre tua Bíblia aí em Filipenses. Santo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4. Verso de número 8. Bendito Deus, poderoso de Israel. Bendito tu és, Senhor, Rei da glória. Aleluias. Santo tu és, bendito. Filipenses 4, verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim, irmãos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Amém? Toma o teu assento aí, irmãos. Assentado, você tem coragem de fechar os teus olhos para nós fazermos um minutinho de oração, mas, ok, já foi orado por mim, eu quero orar agora por você. E o fechar os olhos é só para que você não se distraia, tá, irmãos? Não é nenhum feitiço evangélico, não é nenhum uma questão, só para que você não se disperse, mas que você possa aí, com os olhos fechados, dizer, Deus, fala comigo. Que você possa, com os olhos fechados, dizer, Senhor, hoje falaremos sobre a vida emocional. E que você possa, com os olhos fechados, dizer a Deus, como está aí o teu emocional? Como que está a tua vida emocional? Enquanto eu oro por você, é a oportunidade de você dizer a Deus como que está. E você reconhecer que a maneira que está é totalmente culpa tua. Mas que Deus é poderoso para transformar
tudo isso que está acontecendo. Enquanto eu oro por ti, irmãos, fala com teu Deus, com teu Pai, amém, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu desafio você a falar o que é verdade, não dizer para ele aquilo que ele sabe que não é o que você está sentindo. Não seja como aquele paralítico na porta do templo que está pedindo prata e ouro, sendo que você precisa levantar e andar. Diga a Deus aquilo que é verdadeiro, porque o médico dos médicos vai receitar uma receita médica de acordo com os sintomas daquilo que você está sentindo. Então não adianta dizer que a dor está no dedinho, sendo que, na verdade, a dor está na alma. Porque o remédio não pode ser receitado de maneira errada. Deus, fiel e verdadeiro, bendito, nesta manhã gloriosa que o Senhor nos concede, Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer. Pai, eu quero louvar a ti pela vida deste meu irmão, desta minha irmã que aqui está, Senhor. Desta pessoa que ouviu o teu chamado, ouviu a tua voz, ó Santo Espírito, venceu a procrastinação, venceu o cansaço físico. Deus, alguns vieram alegres e correndo, alguns vieram, ó Deus, se arrastando, mas o importante é que eles estão aqui nesta manhã. E eu oro ao Senhor para que este dia não seja vão, mas para que esta reunião na qual estamos participando, que o Senhor conosco já falou, que o Senhor permaneça falando. E que se por algum motivo ainda Deus exista na vida deste meu irmão, desta minha irmã, alguma pedra impedindo a passagem dele para o entendimento do que o Senhor tem nesta manhã, eu lhe clamo, ó Espírito Santo, que no poder do nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Pai, que toda pedra de tropeço seja rolada diante do teu filho e da tua filha nesta manhã. Senhor, que hoje, ao menos hoje, o teu filho e a tua filha consiga sentir de forma extraordinária a tua presença, porque não importa, meu Deus, aquilo que pensamos, porque assim como Asaf, Deus, observando a prosperidade dos ímpios, os seus pés quase se desviou, mas graças ao Senhor que levou ele dentro do santuário, e que este lugar não seja mais uma igreja, mas sim o teu santuário, Deus, e que teus filhos a partir de então consigam entender aquilo que está por detrás de todas as situações. É o que eu te louvo e o que eu te engrandeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tem um grande problema, irmãos. Existe muito do mesmo nos dias atuais. E quando existe muito dos mesmos, aqueles que estão no meio não se sente como Deus ele quer que nós sentimos, porque ele nos fez assim. O ser humano, ele é a criação de Deus, que Deus o fez. E dentro da teologia nós falamos que a criação do ser humano é a pedra da coroação de toda a criação. E Deus, por propósito, deixou por último a ser realizado. Primeiro ele estabeleceu tudo aquilo que nós precisaríamos. Isso nos dá a entender que Deus nos fez para sermos especiais. Deus primeiro preparou tudo e depois formou o homem. E deixou o homem a ciência que ele era especial.
Só que hoje existe muito do mesmo. Com toda a parafernália que nós vemos nos dias atuais, o do mesmo é comum de se acontecer. E quando existe muito do mesmo, aquilo que é especial tem que fazer um esforço gigantesco para se destacar. E nesse esforço especial e transcendental em se destacar por ser especial, se vem fadiga, se vem cansaço, tristeza, angústia, porque é uma peleja muito grande para mostrar para todo mundo que você é especial, que você não é igual ao mesmo. E aí é onde está o grande problema que Deus me comunicava aqui logo pela manhã. Porque a partir do momento, Neerias, que nós precisamos pelejar para mostrar para alguém que nós somos especiais, porque assim Deus nos fez, nós caímos numa grande armadilha, porque nós não precisamos mostrar para alguém que somos especiais, nós precisamos crer somente que nós somos especiais e ponto, acabou. É por isso que a vida emocional de muitos, e dentre esses muitos está todos nós, está abalada. Por quê, irmãos? Porque nós queremos mostrar que somos especiais. E na busca de mostrar que somos especiais, nós acabamos entrando na fadiga. Porque tentando mostrar que somos, nós verdadeiramente não vivemos como seres espirituais e especiais, de acordo com o Senhor quer que nós sejamos, e assim nos fez. Observe bem, Deus fez Adão e disse assim: Adão, tudo que eu fiz aqui, que é meu, eu te coloco para você viver de uma maneira extraordinária. Adão, a única coisa que você precisa fazer é crer que tu és especial. Vai, Adão. Só que chegou um momento que o homem precisou de mostrar que ele de fato era especial. E aí que então ele recebeu uma proposta do inimigo das tuas almas. E aí as coisas começaram a degringolar. E aí começou a vir angústia, porque até aquele momento não existia na terra isso. Até aquele momento a única coisa que tinha na terra, do lado emocional, era gozo, paz, alegria, contentamento. Mas a partir do momento que alguém disse: ei, você pode ser alguém melhor e mostrar para todo mundo que você é, as coisas começaram a cair. Porque Satanás chegou e disse assim: Deus está com medo de você, na verdade, ser igual a Ele. Por isso que Ele não quer que você coma deste fruto, porque você vai ser igual a Ele, você vai ser mais especial, ou seja, mostra para Deus que você também é. E ali começou a acontecer todas as coisas. E desde lá o homem precisou então agora sempre mostrar que ele é especial. Mas no mostrar que é especial, ele não vive como alguém especial. É por isso que tem pessoas, irmãos, que têm, antes de entrar na palavra, se matado. Mas quando eu falo se matar, é o mesmo morrer lá do Jardim do Éden que Deus falou, que no momento que você comer do fruto, você irá morrer. Só que você viu que a morte de Adão não foi física. A morte de Adão não foi na estrutura física. A morte de Adão foi na separação de Deus. Porque logo depois Deus desceu no jardim e falou: Adão, aonde tu és? Ou seja, ele já estava morto, já não tinha mais comunicação com Deus.
Já não sentia mais a Deus, porque Adão tentou mostrar para Deus que ele era especial, mas Deus já tinha dito para ele: Adão, você é muito especial para mim. Adão, tu és para mim alguém de muito valor. Adão, eu preparei todas as coisas que são minhas, mas eu deixo para que você usufrua. Por quê? Porque você é especial para mim, Adão. Ele não precisava daquilo. E aí a vida emocional degringolou de uma maneira terrível. E aí o inimigo das nossas almas conseguiu entender aonde ele tem que mexer para transformar um ser humano num boneco de fantoche. E não mais fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade dele. Pasmem, crente. Satanás não está preocupado com quanto você ganha de salário. Ele não está nem aí com isso. Você acha que o inferno está preocupado porque você tem um cartão de crédito? Não, ele não está preocupado com isso. Você acha que o inferno está preocupado se você mora em casa alugada ou casa própria? Você acha que Satanás deixa de dormir porque você pode sair daqui nesta manhã e frequentar o maior restaurante que tem em São Paulo, comer a comida mais cara? Você acha que o inferno deixa de dormir por conta disso? Não, irmãos. Mas ele tem investido de maneira pesada todos os recursos que ele tem para controlar isso aqui, ó. O teu pensamento. Ele tem investido pesado desde o princípio, e o investimento dele, ele viu que deu certo, porque se ele controla isso, ele controlou todo o resto. Se ele controlou o teu pensamento, irmãos, ele controlou todo o resto da tua história e da tua vida. E a tua vida emocional, ela depende muito daquilo que você pensa. E o pensamento é exercer o poder de julgamento. Pensar, Rita, é exercer um poder que Deus te deu, de julgar o que é certo do que é errado. É Deus falando assim: minha filha, eu estou te dando aqui o poder de você exercer o julgamento quando é certo e quando é errado. Só que, minha filha, antes eu te dou a minha graça para que você sempre decida pelo certo. Então eu estou te dando esse poder aqui, que também você pode chamar de livre-arbítrio. Aí ela pegou o livre-arbítrio dela e deu na mão do inimigo do teu ser. Logo ela perdeu a condição de um exercício do poder de julgamento. Agora quem diz para você o que é certo e o que é errado não é mais você, pelo poder que Deus te deu, mas sim o inimigo da tua alma. Aí o inimigo da nossa alma diz assim: o porquê é que você serve a Deus, sendo que até agora a tua vida continua a mesma coisa? O porquê que você não faz tal coisa, assim, assim, assado? E aí você vai ver que de fato você é especial. Aí o inferno disse assim para o ser humano: para você mostrar que você é especial, não é indo para a igreja, se prostrando, adorando ao Senhor, mas é possuindo coisas. Para você mostrar que você é alguém, você precisa continuar comendo do fruto. E não simplesmente estar lá se humilhando na presença de um Deus. Você precisa ter coisas. O correto é você ser alguém especial através daquilo que você possui. Aí começa o frenesi. Aí o homem começa a buscar por coisas. E neste buscar por coisas, ele sempre vai olhar alguém que tem mais do que ele. E quando ele olha alguém que tem mais que ele quer buscar um pouco mais daquilo que o outro tem, para que ele possa se sentir especial também. E é um saco sem fundo que nunca vai chegar no final. Nunca vai chegar no fim, porque sempre queremos mais. E querendo mais, e
E sem exercer o poder de julgamento, a gente nunca fica saciado. A gente nunca diz assim, mas eu já tenho 2 pares de sapato, eu não preciso de mais um. Não, mas eu já tenho tantas calças, eu não preciso de mais uma. E aí a gente fica insaciável buscando. E aí o controle do pensamento está na mão do inferno. E aí as nossas emoções também. Porque tem uma grande arma que ele utiliza em tudo isso. Tirando o teu poder de julgamento, de dizer o que é certo, o que é errado, ele coloca em nós uma insaciedade e uma infelicidade. Esse tema não dá para pregar uma palavra para você pular, irmãos. Mas sim para que você pense, raciocine. E desta maneira, as pessoas vão vivendo em infelicidade. E desta forma, as pessoas nunca ficam saciadas, sempre está faltando alguma coisa. A gente não consegue mais se sentir completo no ser que criou os céus e a terra. Nós precisamos dele e de mais alguma coisa a mais. Desta maneira, nós nunca podemos se sentir completo apenas com Deus. Nós precisamos de Deus e de um carro, de Deus e de uma casa, de Deus e uma televisão nova, de Deus e um tênis novo, um sapato novo. Precisamos de Deus, mas também de um celular novo. Para quê? Para que nós ficamos se sentindo completo. Só que como nós perdemos, Rita, o poder de julgamento do certo e do errado, Satanás fala, você vai se sentir completa com o celular, mas é só por meia hora, tá? Depois de meia hora você fica insatisfeita de novo e começa a correr novamente, como o Robert Kiyosaki diz, a corrida dos ratos. Nós sempre estamos correndo atrás de alguma coisa para se sentir completo, irmãos. Sempre queremos mais alguma coisa. É por isso que a pastora disse aqui o que Deus falou para ela. Você pediu e eu te dei. E aí? Você não consegue ficar satisfeito? Porque quando Deus nos dá algo e a gente não consegue ficar satisfeito, feliz e completo, é porque nós estamos com o nosso pensamento nas mãos daquele que nos escraviza, nos fazendo mostrar para Deus que somente Ele na nossa vida não é mais suficiente. Precisamos de algo a mais. E é por isso que muitas igrejas, e eu não excluo essa, às vezes tem que fazer uma campanha para mostrar para alguém, ó, Deus já fez na sua vida o que você precisa. Ó, Deus já te concedeu. O porquê que você não consegue ser feliz? Ó, isso que você está buscando, Ele lá atrás já te deu. É só você fazer uso. Mas a gente fica pelejando por algo que a gente já tem. Observe isso, irmãos. Se você conseguir entender, eu acredito que a tua vida emocional e a minha vai dar uma transformada, irmãos. Quem quer, irmãos? Eu já vi aqui pessoas tristes hoje, porque certamente alguma coisa aconteceu na tua vida que abalou o teu emocional. Aí você veio para a casa de Deus pensando, lá na casa do Senhor as coisas podem mudar. Só que quando a gente chega dentro da casa do Senhor, a gente não consegue ter tranquilidade de crer que verdadeiramente Ele não só pode, como Ele já fez. E aí a gente consegue cultuar a Deus estando aflito e emocionalmente destruído. E é por isso que louvores que colocam o homem no centro está tão na moda. Eu preciso fazer vocês pensarem e ser chato com louvor, irmãos.
É por isso que louvor que diz que você vai crescer, que você vai vencer, que você é tudo, que você é isso, aquilo outro. É por isso que esses louvores são muito famosos, porque nós precisamos voltar a se sentir especiais. E nesta busca nós estamos emocionalmente destruídos, irmãos. Porque toda vez precisamos de uma dose, de um ópio que diz assim: você pode tudo, você é vencedor, você é vencedora. É como aquela pessoa que usou droga agora, mas ela fica ali meia hora naquele frenesi, mas o momento vai passando e o efeito daquele entorpecente passa e ele precisa de mais. E aí ele precisa de mais. Ele precisa que alguém mais fale para ele, que cante uma música ou pregue uma mensagem dizendo: vai, você é maravilhoso, você é poderoso, você vai vencer. E aí a gente toma essa injeção nessa droga na veia, num domingo, pensando assim: tomara que dure até terça, porque na terça eu tomo mais outra injeção, tomara que dure até quinta, e assim a gente vai indo, mas a gente vai se destruindo emocionalmente. Sabe por quê? Porque alguém diz para você: você pode tudo, mas você não se sente assim. Alguém diz para você: você vai vencer. Você chega no teu trabalho, na tua casa, você vê tudo ao contrário. E sabe qual é o maior problema, irmãos? Quem quer saber aqui? É porque quem disse que você precisa vencer alguma coisa, irmão? Você tem condições de entender isso aqui? Quem disse que você precisa vencer? Quem disse que você precisa mostrar alguma coisa? Você não precisa disso, irmãos. Eu vou te provar aqui na Bíblia Sagrada. Porque a igreja que estava em Filipos estava passando uma situação adversa. E eles estavam com aquilo que eu e você temos muito em nossa vida. Alguém se preocupa com o amanhã aqui, irmãos? Alguns sim, então é só nós, tá? Nós somos ansiosos. Somos ansiosos. Tem pessoas que não levantam a mão que eles não são, mas nós somos. Porque a gente se preocupa com o amanhã. Amanhã é segunda-feira. A gente fica assim: mas e o que pode acontecer amanhã? Amanhã eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo e tenho que resolver aquilo outro. Aí você não tem um domingo por conta da segunda-feira. E porque você não tem certeza do que vai acontecer na segunda, o teu domingo é ansioso, é aflito. Aí você pega a bodega do teu celular na mão, abre ou jornal ou redes sociais e você vê pessoas sorrindo, felizes. Aí você diz: Senhor, mas não é nem servo teu, e vive uma vida extraordinária, e eu sou teu filho, e estou preocupado como eu vou pagar a conta de água amanhã. Aí Asaf olha para nós e fala assim: bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Porque Asaf viveu as mesmas coisas. Asaf viveu as mesmas coisas. E nós somos assim. Eu, irmãos, desde criança sou assim, irmãos. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas se minha mãe falasse assim: ó, tal dia eu vou fazer tal coisa para você, irmão, minha vida acabava. Enquanto não chegava aquele dia, irmão. Ô, irmão, eu ganhava um chinelo novo na época lá, o Havaiana. A Havaiana hoje é até grife, né? Mas naquela época não era tanto, né? Há uns 5 anos atrás. Mas eu lembro de criança, quando eu ganhei um chinelo novo da Havaianas, a ansiedade era tanta que eu dormi com o chinelo debaixo do travesseiro para que ele não sumisse. Porque aquilo para mim era extraordinário. Ter um chinelo novo, irmão, eu dormi com ele debaixo do travesseiro. Que vai que alguém pegasse o meu chinelo novo. Você é doido? Então a ansiedade, eu queria que amanhecesse logo para mim colocar o meu chinelo novo nos pés, irmãos. Para poder colocar o chinelo nos pés. E isso consome
pelo menos nós aqui que levantou a mão, de uma maneira extraordinária. E só que nós sabemos que nós somos especiais, porque Deus assim nos fez. Aí nós se questionamos: Deus, se você me fez especial, por que eu estou ansioso para o dia de amanhã? Por que eu vivo essa vida tão terrível? E eu olho no celular e eu vejo as pessoas regaladas, as pessoas felizes, mas mal sabe nós que a felicidade delas não é tudo aquilo que elas dizem que é. É porque elas estão na corrida dos ratos tentando mostrar para alguém que elas também são especiais. Ao ponto dela sorrir, tirar uma foto e chorar depois. Olhando para a mesma foto dizendo: quem dera que isso fosse verdade. Aí começa aquela peleja, né? Deus vai fazer, Deus vai mudar, eu vou ser feliz. Só que aí Deus fala: filho, sabe por que você vive ansioso? Porque você está atrás de algo. Quem está atrás de alguma coisa, irmãos? Só vocês de novo, mano. O Kleber tinha que sentar aqui, viu, Kleber? Nós estamos atrás de alguma coisa. Eu estou atrás de alguma coisa. Estou atrás de muita coisa. Mas se eu dizer para você aquilo que você já sabe, irmão, tudo aquilo que você está atrás, você já tem. É tipo assim, crente. Esse altar, hein, irmão? Aqui esse altar é a sua casa. Esse altar é a tua casa. Amém, irmãos? Amém. Esse altar é a tua casa. Fazer melhor, esse altar é a casa do Kleber. Vem aqui, Kleber. Quem mandou você vir para o culto? Esse altar é a sua casa. Na tua casa tem uma vida financeira equilibrada. Sua casa tem uma família feliz, vocês são felizes. Lá tem comunhão. Lá na sua casa, as pedras são pesadas, hein? Tem fidelidade, tem obediência. Porque Deus está lá. Porque Deus está lá, tem tudo isso. E você está feliz aqui na sua casa. Mas daqui a pouco você dentro da tua casa feliz, você olha lá para a casa do Ricardo. Aí parece que o jardim do Ricardo está um pouco mais verde que o seu. Aí você deixa que tudo isso, a segurança que você já tem, em busca daquilo que você acha que é melhor que ele tem. Mas está verde lá? Está verde. Então está verdinho lá. De Jesus. Aí você não sabe o porquê que está verde lá. Aí você deixa tudo isso daqui. E começa a se angustiar porque o dele é mais verde que o seu. Aí o seu pensamento é: que adianta eu ter tudo isso aqui se minha grama não é verde? Aí a nossa vida emocional começa a abalar. Aí a gente já não consegue mais, irmãos, ver que a nossa família é feliz. Ver que nós temos comunhão. Ver que a gente financeiramente não está arruinado. Está comendo. Está bebendo. Está pagando as contas. Às vezes atrasa alguns dias, mas Deus está dando vitória. Mas agora o problema do Kleber é que a grama do Ricardo é mais verde. Aí ele fala: Deus, que adianta tudo isso se eu não tenho uma grama igual a daquele irmão lá? Aí a gente começa a menosprezar essa grama aqui. A gente começa a menosprezar tudo isso e começa a ficar angustiado. Aí ele pensa assim, irmãos. Satanás que tomou o poder do pensamento dele fala assim: sabe o que é? Que ele trabalha muito mais que você. Então para que você vai para a igreja? Vai trabalhar, cara. Aí você vai ter uma grama a mais que ele. Para que você vem no culto na terça, na quinta, no domingo? Vem no culto de vez em quando. Trabalha bastante e você vai ter uma grama igual a dele. Aí você começa a fazer tudo isso.
E conforme você vai fazendo tudo isso, você vai se afastando daquilo que Deus te deu, inclusive do próprio Deus. Quanto mais você corre para ter uma grama verde, mais angustiado você fica. Quanto mais você corre para buscar a felicidade, você viu no rosto do Ricardo, mais triste você fica. Aí você vai caminhando em busca daquilo que o Ricardo tem. Amém, igreja? Amém. Só para vocês entenderem. E aí você vai trabalhando, você já deixou para trás tudo aquilo ali, irmãos. E começa na angústia. E trabalha, e vai fazendo. Porque o alvo dele agora é aquilo que o Ricardo tem. Só que olha a tristeza, irmãos. Quando ele vai correndo, deixou tudo para trás, para poder alcançar uma grama verde igual a do... Ele chega aqui e descobre algo terrível. Que é sintético. Por isso que sempre é verde, não perde a cor. Aí ele chega aqui, ele viu que ele estava que na verdade a grama verdadeira e verde é a dele. Só que enquanto, irmãos, isso acontece, o tempo para, irmãos? O tempo não para. O tempo não para. Aí aqui parece que resolve a vida espiritual dele e emocional. Porque ele fala, que isso, eu era feliz de verdade, não sabia. Porque eu invejei aquilo que o Ricardo tinha, mas nem vi que era sintético. Mas na verdade a minha grama é real. E a minha grama é verdinha. Aí ele volta correndo para a grama dele. Só que o tempo já O tempo passou. Aí ele volta para a grama dele. A grama dele está cuidada, irmãos? Ele ficou ausente. Ele não cuidou mais da grama dele. Quando ele chega, a grama dele está seca. Morta. Está apenas terra. Toda a segurança que Deus tinha dado para ele, ele não tem mais. Aí ele começa a procurar aquilo que ele já tinha, irmãos. Deus falou assim para Adão. Adão, tu és especial, Adão. Porque Adão, antes de eu te formar, juntou, isso o pai falando, tá? O pai, o filho e o Espírito Santo, e disse assim, vamos fazer o Kleber segundo a nossa imagem e semelhança. Deus é triste, irmãos? Deus tem problema, irmão? Deus vive angustiado, irmãos? Deus é ansioso, crente? Deus vive doente, irmãos? Deus precisa de motivo para estar completo? Só que Deus falou, você é igualzinho a mim. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. É tipo assim, alguém vê o Natan e fala, meu, é igualzinho o Sandra. Igualzinho o Sandra. Isso, os filhos sempre faz lembrar os pais, né, irmãos? Sim ou não? Os filhos sempre traz algo dos pais que alguém fala, meu, você parece com o fulano. Você é tipo um ciclano. Por isso que alguns pais dão até o nome de Júnior, né? Só que o nosso problema é que alguém olha para nós e não consegue saber quem é o nosso. Pode sentar lá. Alguém olha e fala, quem é o seu pai que você não parece com ninguém? Porque a tua grama está seca. Sua grama não tem nada. E aí a gente fica emocionalmente destruído. Fala, Deus, eu tinha. Só que eu vi alguma coisa ali que parecia que era melhor. Nessa que eu fui buscar aquilo que era melhor, eu vi que era tudo mentira. Só que quando eu voltei para aquilo que eu tinha, eu já não tinha mais. E agora, Deus? Quem consegue ter um emocional equilibrado com tudo isso, irmão? Sabe por quê, irmãos? Nós não somos perseverantes. Nós não temos a perseverança de começar e terminar aquilo que nós começamos. Porque se nós temos uma grama e podemos dizer assim, ó, essa grama não pode ser igual àquela outra, não está verde aos meus olhos.
Mas eu vou honrar e vou agradecer a Deus por essa grama que eu tenho e vou permanecer cuidando dela. Não, a gente quer igual a do outro e a gente deixa o que a gente tem para ir buscar o do outro. A igreja de Filipos estava justamente desse jeito. Angustiada, ansiosa por muitas coisas. Aí Paulo começa a dizer no versículo 4, verso de número 6, se eu não me engano, não andeis ansiosos. Ou na minha versão está aqui, inquietos. O que é o inquieto, irmãos? Aquele que ele não consegue parar numa coisa só. Ele não consegue fitar uma coisa só e focar nisso. Eu estou falando do que eu vivo, porque Deus falou comigo essa semana. Usou a serva do Senhor de uma forma extraordinária. E falou uma coisa de cada vez, Deus falou para mim. Uma coisa de cada. Mas nós não somos assim, irmãos. Estamos emocionalmente abalados porque de manhã eu quero uma coisa, de tarde eu quero outra, e à noite eu já desisti de tudo aquilo que eu queria de dia. E já estou raciocinando o que de fato vai dar certo na minha vida. Tipo assim, de manhã eu quero ser empresário. Aí eu vejo um funcionário de uma empresa postando uma foto e falo, não, bom mesmo é ter a segurança do emprego. Aí à noite você já não sabe de mais nada e você cai em depressão e chora, começa a reclamar com Deus. Fala, Senhor, a minha vida está uma bagunça. Aí Deus fala, realmente está uma bagunça a sua vida. Porque você quer mostrar que é alguém, mas você mesmo não vive como se fosse. Aí Paulo está dizendo assim, não fiqueis inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Ele está dizendo, não precisa ficar desta maneira. Na versão da NVT diz assim, antes, lembra de tudo que Deus já fez por você. Ou seja, lembra que Ele já te deu uma grama. E se está faltando alguma coisa, peça isso a Deus. Que Ele apenas vai te mostrar que Ele já te deu. E aí vai acabar com o emocional destruído. Aí ele diz assim, porque se você fizer isso através da oração e da súplica, ou seja, a comunhão, se você fizer isso através do mecanismo que eu te dei, que é oração e súplica, você vai chegar a me dar ação de graças, que é o agradecimento. É tipo assim, Deus está falando assim, Adriana, lembra o que eu já fiz na sua vida? Aí você começa a lembrar de tudo que Deus já fez, coisas tremendas no passado, ainda que hoje esteja ruim. Aí você começa a lembrar tudo que Deus já fez. Aí o teu coração já começa a mudar, já começa a alegrar. Você começa a pensar assim, o Deus que fez ainda é o mesmo. Aí você fala, Deus, o Senhor fez no passado, mas hoje eu estou vivendo isso e está me angustiando. O Senhor pode operar novamente. Aí Deus te pega e te leva para a cruz e fala, filha, não posso, eu já fiz por você, eu já operei. Aí você dá ação de graça, você fala, Deus, muito obrigado, porque eu sei que eu já sou vencedor, então eu vou andar como se fosse. É ação de graça. Aí quando a ação de graça vem, olha o texto como diz assim, irmãos. E a paz de Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus. Porque quando estamos ansiosos não temos paz. Quando temos angústia não temos paz. Como estamos atribulados nós não temos paz. Mas quando eu dou a ação de graças, porque Deus me mostrou que Ele já fez, e que Ele é o mesmo, a paz de Deus, olha que extraordinário, ela excede todo o entendimento. O que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos é, o teu pensamento não é capaz de dirimir essa paz que o Senhor tem para você.
É Paulo dizendo assim: pensa em algo que te daria paz. Pensa o que te daria paz, Teresa. É Deus dizendo: pensa o que te daria paz, Keila. E Deus fala: ixi, só isso? É isso só? Porque a minha paz que eu tenho excede todo o teu entendimento. Por exemplo, o que nos daria paz, irmãos? Você saber que daqui para o final do teu mês está tudo pago, por exemplo. Saber que você não tem problema de pagar porque você já tem a condição financeira. Fala: Deus, o que eu tenho que pagar eu já tenho aqui o dinheiro. Fora isso, Deus, aquilo que eu tenho que pagar eu tenho o dinheiro e tenho muito além ainda. Tenho muito mais. Isso daria paz, irmãos? Mas tem muita gente que tem isso e está se matando. Tem gente que tem essa tranquilidade e está se matando. Porque você pode viver uma vida tranquila, mas isso não significa que é a paz. Por isso que Deus diz que é a paz que excede todo o entendimento. Porque para você ter paz e ter uma vida emocional equilibrada, é ter condição de pagar todas as suas contas. Só que isso não é paz. Deus está falando: não, filho, eu tenho muito além ainda para você. Aí a gente não consegue, sabe por quê, irmãos? Porque ter paz é ainda que você tenha problema e descansar. Ter paz é você estar dentro do barco, o bicho pegando e você deitado, que nem Jesus dormindo. Essa é a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é você chegar e saber que amanhã você tem uma bucha para resolver. Mas você fala: eu vou deitar e vou descansar no Senhor, porque Ele me dá uma paz que excede todo. Você quer ver a paz, irmãos? Elias reclamou do teu ministério, falou: Deus, está pesado, ó, todo mundo morreu, só tem eu. E Deus falou assim: Elias, faz o seguinte, vai lá em Abel, meu lar, unge Eliseu no teu lugar e canta para subir. Chegou lá em Abel, meu lar, quem era Eliseu, irmãos? Trocando em miúdos, ele era um vaqueiro. Era aquele cara que ficava em cima do cavalo tocando uma boiada da sua família. Ele cuidava. E tinha ali as juntas de bois. Ele estava na 12ª juntas de bois. Ou seja, as juntas de boi, você que é um vaqueiro, você vai passando de uma por uma para poder ver se está tudo ok. Deus está falando assim: ele estava na 12ª, ou seja, ele já estava trabalhando desde madrugadinha. Aí vem Elias e põe a capa sobre Eliseu, dizendo assim: você não é mais um vaqueiro, agora tu és um profeta. Para alguém que não sabia nem o que era ser um profeta, alguém que nunca tinha participado da escola de profetas, mas Deus mandou Elias dizer para Eliseu que ele era um. Ele falou: Deus falou? Falou. Ele falou: ok. É como se Deus olhasse para ele e falasse: ok, então, Cristian, você é profeta agora. O que você vai fazer? Ele falou: simples. Eu vou matar todos esses bois. Vou quebrar todos os carros dos bois. Vou fazer fogo. Vamos comer todos esses bois. E dali para frente, as coisas vão ser de acordo com o que Deus quiser. A sua vida emocional e a minha só vai se equilibrar, irmãos, quando nós tivermos a ciência que nós não precisamos ter controle de nada. Quando você tiver a ciência, irmãos, e esse é o problema que eu tenho, e alguns de vocês podem ter, a gente querer ter o controle das coisas. Deus, como será? Me mostra aqui, Deus,
Que hora, que momento, quanto vai custar. Mas eu preciso de uma semana antes do dinheiro na conta. Então a gente quer ter o controle das coisas, por isso que a vida emocional não funciona para nós. Ainda mais sabendo que servimos um Deus que tudo pode. Aí Eliseu falou para Elias, ok, eu vou me desfazer do meu presente, que a partir de agora é passado, eu vou queimar a ponte, ou seja, eu não vou dar oportunidade de voltar para trás. Se eu quiser voltar para trás, já não tem mais bois, já não tem mais nada. Então daqui para é minha única opção. É a minha única opção. É isso que Deus quer que eu falasse para vocês e para mim hoje. Deus está falando para você, quer ter uma vida emocional equilibrada? Pare de ter o plano B. Pare de ter o plano B. Só que tem pessoas como eu, tem o B, o C, o D, o E, o F. A gente fala assim, se não der certo isso, eu faço assim. Mas se não der certo aquilo, eu faço aquilo outro. Aí eu estou aqui fazendo algo, mas eu estou de olho com o que a Karina está fazendo. Parece que está dando certo para a Karina. Então eu deixo de fazer aquilo que eu estou fazendo para fazer o que ela está fazendo. Mas eu não penso e paro e vejo, Gabriel, que ela está fazendo aquilo há 30 anos. E eu quero chegar agora e quero ter o mesmo resultado que ela. E como eu não tenho, eu tenho uma vida emocional destruída, porque ela está tendo conquista e eu não. Aí eu largo aquilo que eu estava fazendo há 25 anos. Estava na hora de eu romper. Aí eu parei porque eu vi ela tendo resultado. E aí a gente acaba deixando aquilo que era o certo pelo duvidoso. E é assim que o ser humano vive, irmãos. Teve uma época, irmãos, nós já vamos encerrar, que começou-se todo mundo vender cachorro-quente. Não sei quem criou esse negócio de cachorro-quente. Não sei se foi o Charles. Acho que foi o Charles, na Piruinha. Aí alguém olhou para ele e falou, mas esse cara está ganhando dinheiro. Daqui a pouco todo mundo queria ter um carrinho de cachorro-quente. E quem não tinha um carrinho vendia dentro de casa. Aí passou a época, aí algumas pessoas que até pediu a conta no emprego para vender cachorro-quente achando que ia ficar rico, viu que o negócio não era bem assim. Ficou destruído emocionalmente. E você viu que hoje, para comer um cachorro-quente, você tem que dar uma andadinha? Chegou uma época que todo mundo queria ser cabeleireiro. Aí olhamos para os Estados Unidos e falamos assim, não, o negócio é ser barbeiro. Aí todo mundo queria ser barbeiro. Você tropeçava em barbeiro. Escola de barbearia. Aí começou a vir. Porque alguém começou a ficar próspero, os demais olharam e falaram, é isso que está dando dinheiro. Vamos deixar o que nós estamos fazendo e vamos fazer aquilo que ele está fazendo. Aí todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Aí ficou muito do mesmo. Agora está diminuindo um pouco. Chegou uma época que ninguém, irmão, queria ser que nem taxista. Até chegar o Uber e alguém ver que alguém estava ganhando dinheiro. Um monte de gente quis fazer a mesma coisa. Teve um monte de gente que alugou carros e às vezes chegava no final do mês, nem o dinheiro do aluguel do carro conseguia ter. Porque tinha muito do mesmo. Chegou uma época que todas as igrejas tinham que ser pretas. Aí um monte de igreja, tudo preta. Porque uma igreja pintou as paredes de preto e as demais vieram junto sem saber o porquê que a primeira fez. E é tipo assim, está dando certo para a Sueli, então eu também vou fazer. Só que eu não sei por que ela está fazendo. E não sei como ela tem resultado, mas eu só olho para o resultado e também quero. Mas eu não sei qual que é o mecanismo, a metodologia. Aí eu vou me frustrar.
e emocionalmente vou ficar arruinado. Aí as pessoas começaram a pintar toda a parede preto das igrejas. E nem sabe que o fundo preto era justamente para iluminação e o vídeo ficar melhor. Só por isso. Só que todo mundo falou, não, é a moda, então vamos todo mundo na moda. E ter uma igreja de parede de fundo branco, irmão, é fora de moda. É fora de moda esse negócio aqui. Nós somos tudo cafona, porque nós não temos o fundo preto da igreja. Mas daqui a pouco alguém vai mostrar que, na verdade, o fundo tem que ser vermelho. Daqui a pouco todo mundo vai para o fundo. Você está conseguindo entender, irmão, por que a nossa vida emocional ela se destrói? Porque você olha para aquilo que outros têm sem saber que, na verdade, a sua grama é real, mas a grama dele é sintética e você está preocupado com a grama dele ao invés de cuidar da tua grama. E aí você começa a pensar, como que eu faço para ter a grama igual a dele? Quando você pensa, como eu faço para ter a grama igual a dele, eu deixo de cuidar da minha. Olha o ser humano, irmãos. O ser humano está gastando milhões, pelo menos aqueles que têm dinheiro, né? Para dar um jeito para a gente colonizar Marte. Tipo assim, se a Terra se destruir, a gente tem um lugar para a gente ir. E por que não gasta esses milhões para cuidar daquilo que a gente já tem? Tem pessoas que estão investindo tempo e recursos financeiros monstruosos, porque eles querem ter uma garantia que se alguma coisa acontecer com a terra, a gente tem para onde ir. Mas não é mais fácil cuidar daquilo que nós já temos, irmãos? Tipo assim, irmão, você fica olhando para a mulher dos outros. Eu vou falar, irmão. Eu falo mulher dos outros, porque às vezes você olha para uma mulher e admira. E fala, essa mulher aí. Por que você não cuida da que você tem? Irmão. As irmãs não deixam a mulher o bico, né, irmão? Vai perder a bênção. Porque ao invés de você admirar a outra, cuide da sua, que ela vai ser admirável aos teus olhos. Aí você não precisa olhar para a outra e ficar frustrado. Porque aí você olha para a outra e diz, isso que é mulher, não aquilo que eu tenho em casa. Aí você começa a reclamar até do seu casamento. É sério agora. É sério agora. Você fala, nossa, eu passei perto daquela mulher, que mulher cheirosa. Mas passou a mulher, você não quer comprar nenhum Rexona. Quer ter mulher cheirosa, mas não quer investir. Aí fica frustrado, porque a tua mulher tem bigode, irmão. Terrível, né? A minha não tem não, viu, irmãos? Mas eu preciso usar isso só para você entender. Aí Paulo diz assim, a minha esposa não tem bigode, só para ficar registrado, tá, irmão? Aí diz então, para nós ir embora, que Deus ele já nos deu a paz, que excede todo entendimento. Ou seja, Paulo, por que você está com a sua vida emocional desequilibrada? Se eu já te dei a condição de você ter uma paz. E essa paz excede todo entendimento. E essa paz vai guardar o teu coração e todos os teus sentimentos. Em Cristo Jesus. Vai guardar o coração. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? E Deus está dizendo assim, essa paz vai guardar o teu coração. Vai guardar os teus sentimentos. Vai te dar uma condição de você não ficar angustiado, ansioso, desesperado. Vai te fazer valorizar aquilo que você tem. Porque só pode ter mais quando você valoriza o que você já tem. Por isso que Deus falou, eu invisto em você. Começa no pouco, para que eu te coloque no
O problema é que Deus aumentou um pouquinho, você já pensa que é o muito. E você se mostra infiel e nem vai experimentar aquilo que Ele tem. Mas Ele está falando aqui, ó, vou guardar o teu coração e todos os teus sentimentos, entendimentos, pensamentos. E aí Ele diz assim, quer uma receita para fazer tudo isso? Ele diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou seja, exclui tudo que é mentira, tira tudo que é mentira. E hoje nós estamos rodeados, irmãos, de 90% daquilo que nós vemos e ouvimos ser tudo mentira, irmãos. E ele está falando tudo que é verdadeiro, verdade. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, é nisso que você tem que pensar. Aí Satanás não tem poder de colocar você com uma vida emocional destruída. Se coloca de pé aí, crente. É ruim colocar a tua vida emocional na vida de pessoas, irmãos. Imagine na mão de Satanás. Se deixar a tua vida emocional na mão de pessoas, você se transforma já num escravo. Imagine se deixar na mão de Satanás. Aí arruinou tudo. Aí lascou de verdade com tudo. A vida emocional, ela se abala quando a gente quer se sentir especial, amado, valorizado, mas você só vê mais do mesmo. E aí você faz parte desse mesmo e não consegue destaque. E aí você sofre tanto para poder falar, ei, eu estou aqui, eu sou especial. E aí você precisa de uma dose, todas as vezes, de alguém falar para você que ainda tem vida aí. Mas Deus já falou isso para você. E se Deus já falou para você que há vida, você não precisa ouvir de mais ninguém. Se Deus falou que você é especial, ninguém precisa te dizer isso. Você é e pronto, e acabou. A partir do momento que nós descansamos em Deus, o nosso emocional muda. E nós podemos dizer assim, eu não me importo o que você pensa, Neerias. Porque Deus já falou quem eu sou. Eu não me importo se você me acha legal ou se não acha. O importante é eu saber o que Deus acha. Olha você saindo de escravidão. Você não precisa me achar legal, mas eu preciso ser aquele que Deus mandou eu ser. Acabou. Eu não preciso te mostrar que eu sou servo de Deus. Deus já falou que eu sou. Acabou. Você está entendendo, irmãos? O diabo não precisa falar para mim fazer alguma coisa para mim ser feliz. Deus já falou que eu sou feliz. E a partir do momento que eu tiro da mão de Satanás, das pessoas, o poder de julgamento que Deus me deu, acabou a vida emocional destruída, irmãos. Acabou a vida emocional destruída, porque você só precisa depender de uma única pessoa, irmãos. Consegue fechar os olhos aí de novo, irmãos? Você só tem que depender de uma pessoa, irmãos. E você ficar focado nessa pessoa. E você pensar naquilo que esta pessoa disse para você o dia inteiro. E esta pessoa vai mostrar para você, ó, tudo aquilo que você vive hoje, eu já vi antecipadamente. E antecipadamente eu já te dei a solução deste problema.
Aí você vai dizer, é isso, Deus? Ele vai falar, é isso aí. Sabe o problema que você tem hoje? Então, eu já vi isso na eternidade. E lá na eternidade, eu já paguei o preço por esse problema. Então, por que estáis ansiosos e desesperados? O porquê que você depende de pessoas para dizer para você que você é aquilo que eu já falei que você era? Porque quando você depende de alguém para dizer para você vai, você está dizendo, Deus, o Senhor falou antigamente, mas eu não consigo crer que é assim mesmo. Então provê de alguém todos os dias para poder estar dizendo para mim isso, para mim ver se eu consigo, pelo menos por meia hora, acreditar. Mas deixa eu te apresentar uma pessoa e encerro agora. Tem uma pessoa chamada na Bíblia Caleb. Deus falou para ele que ele era alguém. Só que o tempo ia passando e ele não vivia aquilo que Deus falou que ele era. Mas Caleb não perdeu o foco em quem falou que ele era. E todos os dias ele dizia para si mesmo, você é porque Deus falou que você é. E Caleb teve força de passar por 45 anos para viver aquilo que Deus falou que ele iria viver. Só que quando ele chegou 45 anos depois, ou seja, já estava com 85, porque 40 ele tinha no momento que Deus falou com ele, ele disse assim, eu estou tão forte agora quanto eu estava 45 anos atrás. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Você acha que Caleb passou 45 anos sem sair da cama, em depressão? Não. Todos os dias ele já se via dentro da promessa de Deus e aquilo dava força para ele. Você não vai conseguir passar pela tempestade se você não conseguir enxergar que tem um sol além dessa tempestade, irmãos. Você não vai conseguir passar pela dificuldade sem usar o poder que Deus te deu de imaginação e saber que esse problema ele veio, mas ele vai passar porque Deus já te deu vitória, irmãos. Você não vai conseguir passar pelo deserto se você não olhar em quem te falou e disse assim, ó, eu tenho pastos verdejantes para você. Não vai conseguir, irmão. Enquanto você não fitar nele, colocar o teu emocional na vida, na mão dele, e viver de acordo com aquilo que ele te falou, nós vamos ficar desse jeito, irmãos. Só que uma coisa é alguém lá fora estar emocionalmente destruído, irmãos. Outra coisa somos eu e você que temos um Deus tremendo e poderoso. Uma coisa é alguém lá fora dizer assim, ixi, a vida acabou para mim. Outra coisa é você aqui dentro dizer isso aí, irmãos. Uma coisa é alguém lá fora falar assim, ó, meu casamento não dá certo, esse casamento eu fiz a pior besteira do mundo. Outra coisa é você que serve Deus dizer e crer nisso daí, irmão. Uma coisa é as pessoas lá fora olhar e falar, todo mundo é feliz, menos eu. Outra coisa é você que serve a Deus dizer a mesma coisa, irmãos. Porque lá fora as pessoas precisam ver para crer. Aqui dentro, você precisa fazer justamente ao contrário. Lá eles precisam primeiro ver. Depois, aqui dentro você primeiro, depois você... É isso. É por isso que nós ficamos emocionalmente destruídos. Porque nós não conseguimos acreditar. Porque a gente precisa de uma dose todos os dias. Na sexta-feira Deus falou comigo de uma maneira tão tremenda que eu fiquei embasbacado. E pensando comigo, Deus, tu és verdadeiro mesmo, tu és de verdade. Eu fico imaginando Deus olhando para mim e falando, você não sabia disso? Aí eu estava aqui orando e comecei a prestar atenção na minha oração. Falei, olha a oração que a gente faz. Deus, tu és poderoso. Deus, tu és grande. Deus, tu és magnífico. Aí eu falo, Deus, eu falo para o Senhor aquilo que o Senhor já sabe que tu és. Ou seja, irmãos,
Eu não estou falando aquilo único e exclusivamente para Deus. Eu estou falando para mim acreditar que Ele tem o poder de fazer o que Ele falou que ia fazer na minha vida. Por isso que eu falo, Deus, Tu és poderoso. Senhor, Tu tem todo o principado e potestade debaixo dos Teus pés. Senhor, passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Senhor, o Senhor parou a terra para o Teu filho Josué vencer a batalha. Aí a gente vai orando assim, irmão, para a nossa vida emocional e mudando. Quando eu oro e falo, Deus, com o sopro de uma das Tuas narinas, o Senhor abriu o mar. Para o Teu povo passar os pés enxutos, Senhor. Porque o meu emocional, meu pensamento vai mudando conforme eu vou citando isso. Eu vou dizendo, Deus, com o poder da Tua palavra, o Senhor disse, haja luz e ouve. Com o poder da Tua palavra, o Senhor, ó Deus amado, criou as miríades de estrelas nos céus. O Senhor fez separação das águas e águas, das águas e terra seca, com o poder da Tua palavra. E aí o emocional vai mudando. Senhor, Tu és aquele que andou sobre as águas. O que é impossível para Ti, Senhor? Aí você diz e observa e fala, esse meu emocional, isso não é nada para Deus. Deus, deixa eu ver se no passado o Senhor já livrou alguém dessa situação que nem eu. Aí você vê um homem que entrou dentro de uma caverna. O nome dele era Elias. Depressivo, dizendo, Deus, eu quero morrer. Daqui a pouco ele vê o chão tremer, vê terremoto. Aí ele sai para a beira da caverna e diz, é Deus chegando. Mas Deus não estava no terremoto. Daqui a pouco ele vê um vento forte que sacudia os montes, as pedras, e falou, agora é Deus. Só que ele diz, e Deus também não estava naquele vento. Ou seja, Deus faz do jeito dele, não é do teu. Aí daqui a pouco vem uma brisa suave. Aí vem uma brisa suave. Aí eu lembro do Salmo 46 que diz assim, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque às vezes nós somos muito agitados, a gente quer ver Deus no meio do fogo, do terremoto, do vento. Ele diz, ei, é do meu jeito. Só aquieta a tua alma e o teu coração. Oh, irmãos, os salmos são os cânticos que mostram por diversas vezes um homem angustiado, ansioso, depressivo. Porque tem um momento que ele diz assim, ó, aquieta minha alma dentro de mim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. O salmista canta isso. Alguém na harpa vendo esse salmo escreveu, porque te abates, ó minha alma, e se comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. O salmista canta dizendo, Deus, eu deito a cabeça no travesseiro, mas não consigo descansar. Ele fala, me ensina, Deus, a crer só em Ti. Me ensina, Senhor, a não depender de mais ninguém, apenas de Ti.
Me ensina, Deus, não deixar o meu emocional na mão de gente que não quer me ver bem. Para que eu possa viver aquilo que o Senhor me fez para viver. Ou seja, de maneira especial. Então, irmão, só tem um remédio para nós. Descansar nele. Eliseu falou, se Deus falou que eu sou profeta, acabou. Porque quem falou não mente. Um dia esse Deus abriu a boca e falou assim, a tua família será bendita. Só que no meio do caminho você começa a questionar, né, a Deus. Dizendo, será, Senhor, que minha família mesmo é bendita, que minha família tem condição de ser feliz? E Deus não trabalha no será. Deus ele trabalha na certeza. Por isso que Deus criou o que os judeus guardam até hoje, que é chamado do Shabat, o sábado. Não por ser um dia que te traz salvação, mas Deus está falando, ei, só descansa agora. Um dia eu falei isso para você e o Espírito Santo de Deus me lembra de novo. Deus quem trabalhou 6 dias, terminou no 7º, e Deus fala para você descansar. Já viu isso, irmão? É pesado, né, para alguns, né? É difícil ter esse entendimento. Deus trabalha e quer que eu e você que descanse. Isso aqui, irmãos, é para você ter a sua semana abençoada. Reflita nisso, irmãos. Deus trabalha e quer que você descanse. Ele fala, não, eu estou trabalhando, Karina. Ah, Deus, o que eu faço? Não, você só descansa. Deus, mas eu não tenho um lugar confortável para me descansar. Não, descansa em mim. É em mim que você tem que descansar. Quando eu estou angustiado, irmãos, e é muitas vezes, eu falo, Deus, eu queria que nem um gatinho, né? A Karina que tem gato, os gatos quando quer carinho, né, eles vêm se enrolando nos seus pés, né? Eu fico imaginando eu nos pés do Senhor assim, enrolando nos pés dele, falando, Deus, eu só queria ter um pouco de paz aqui. Deixa eu ficar aqui um pouquinho aqui aos teus pés. E algumas vezes eu imagino Deus dizendo assim, não, sobe aqui e vou te colocar no meu colo. E no colo dele, irmãos, nós conseguimos ter paz. No colo dele a gente consegue ser verdadeiro e dizer, Deus, estou tão angustiado. Senhor, eu estou numa situação assim, assim, assado, e eu não dou conta, Deus. Aí você no colo dele, se imagina ele abaixando assim, falando no teu ouvido, dizendo, mas eu já dei conta por você. E fala, eu já fiz por você. Você esqueceu quem eu sou na tua vida e por que eu te fiz? E nessa o tempo vai passando e você não quer sair do colo de Deus mais. Você fala, Deus, eu queria ficar aqui para sempre. Ele falou, então, mas esse também é o meu desejo. Deus, mas eu tenho que trabalhar. E ele fala assim para você, mas lá no teu serviço eu também estou, você pode trabalhar no meu colo. Deus, mas eu preciso cuidar dos meus filhos, como que vai ser? Ele fala, não, mas você pode cuidar dos teus filhos no meu colo. Ou seja, esse lugar de conforto e paz é teu. Você consegue fazer tudo daqui. E aí o que vem à mente é, que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Para que, igreja? Para nós, irmãos. Aí você fala assim, Deus, por que o Senhor me ama tanto? Ele fala, porque você é especial e eu te amo. Simples assim, não é muito confuso. Não é uma fórmula matemática, é eu te amo, ponto.
Não tem aquele monte de, deixa eu te mostrar o porquê que eu te amo. Deixa eu mostrar aqui uns cálculos aqui, extremo aqui para você ver o resultado. Não, ele só fala que ele te ama porque te ama. E não precisamos de mais disso, irmãos. Então descansa a tua alma, irmãos. Descansa a tua alma. Keila, descansa o teu ser, irmão. Descansa o teu ser. Porque às vezes você pensa que você está andando, mas não está. É Deus que está te carregando. E a mão dele é tão grande que dá até para você se ajeitar. Vamos descansar no Senhor, igreja. Seja emocionalmente equilibrado, pelo menos vamos tentar ser. Ninguém está dizendo que você não vai ter problema. Jesus falou, você vai ter um monte de BO. Mas descansa em mim. Tem de bom ânimo. Fala para o seu problema que é problema dele, porque você serve a Deus e confia nele. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Deus, Tu és bom. Tu és tremendo e poderoso em nossas vidas, Deus. O Senhor é verdadeiro e quem dera que nós conseguíssemos ocupar a nossa mente naquilo que Paulo ensinou para a igreja de Filipe. De nós expurgarmos, Deus, aquilo que não nos leva para o sempre da Tua vontade, mas aquilo que nos aproxima de Ti. Senhor, quem dera nesta manhã nós saímos daqui desta reunião sabendo que a nossa vida emocional não depende de homens, de mulheres, mas a nossa vida emocional está resolvida em Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que podemos ter aflições, mas é para que nós tenhamos bom ânimo. A Tua palavra diz que nada nos separará do Teu amor. E que no final de todas as coisas, o Senhor já fez tudo dar certo. Para que nós possamos ter coragem de encarar o dia a dia de maneira diferente, Senhor. E deixarmos de ser o que as pessoas querem que nós sejamos, mas sermos aquilo que o Senhor nos fez para ser. Nos arranca dessa escravidão, Senhor, de querer mostrar para os outros quem somos e de fato sermos o que o Senhor falou que nós somos, sem se preocupar com aquilo que vão falar de nós. Se uma vez estivermos no centro da Tua vontade, não devemos satisfação mais para ninguém, Senhor, a não ser para Ti. E assim, ó Deus, faremos parte do Teu reino. E no Teu reino nós andaremos. E muitos olharão para nós e irão querer ser um de nós. Para a Tua glória é o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vai ter festa das crianças aí em outubro, tá, irmãos? Observa lá que a serva do Senhor tem colocado, tem dito. Amém? Para que outubro seja um mês tremendo. Porque Jesus foi quem disse, se não for como uma criança. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, hoje para todos sempre, que todos digam...